Oi, mais uma vez aqui no nosso programa Juntos a Gente Podcast, com o meu amigo Jefferson. Dessa vez estamos recebendo o Antônio Elisandro, né? Conheço o Antônio há pouco tempo, mas o Jefferson é companheiro de longa data do Elisandro, aí muitas coisas vocês já construíram juntos, essa caminhada na política. Também o Elisandro tem uma propriedade para falar com a gente de algumas pautas muito importantes, né? Cada vez mais importantes, questão da agricultura urbana, questão de projetos ambientais. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente sempre fica nessa, não sabe como a gente cumprimenta, porque as pessoas podem assistir em diferentes horários. Vou deixar que o Jefferson também fale um pouco mais, antes de passar a palavra para o nosso convidado. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um produto atemporal, mas a gente faz justamente para isso, para conseguir ter um canal de diálogo qualificado com as pessoas. Claudir, muito obrigado mais uma vez aí mediando as nossas conversas. Elisandro, amigo de longa data, de muito tempo. Tem aquelas pessoas que nós conhecemos na vida, né, que vão nos instrumentalizando, nos motivando e que a gente busca olhar como um espelho, né, para poder fazer a nossa trajetória. Elisandro, sem dúvida, é um cara desses. Me recebeu no PSB quando eu era muito menino, lá em 2004, 2005. Identificou naquele menino um potencial. E desde lá a gente vem trocando muitas ideias, compartilhando muitos sonhos, fazendo uma trajetória dentro da política, mas que se transformou numa grande amizade também, né, numa admiração muito forte. Elisandro é um cara nascido lá em Jaguari, longe pra caramba. Migrou para Porto Alegre através da militância, né? Naquela época acho que ligado à FETAG, ao movimento da vinda do Exídio Pinheiro para o PSB, dormia dentro do escritório da FETAG, um jovem de família muito humilde, sonhador, se formou em agronomia, engenheiro agrônomo de formação, e um militante do saneamento, um militante de uma sociedade que cuida do meio ambiente, foi desenvolvendo essas características ao longo da sua trajetória, teve uma longa trajetória no movimento estudantil também, e sem dúvida eu te agradeço muito por tu estar aqui, meu irmão. Sei que tu te deslocou, veio lá de Porto Alegre para gravar conosco. Para quem não sabe, a gente está aqui na cidade de Parobé gravando, e eu me sinto muito lisonjado, especialmente pela tua vinda, por estar dedicando esse tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. Oh, que legal, Jeff. Primeiro quero agradecer a ti pelo convite, dizer que é uma satisfação cumprimentar a todos, então, sem necessariamente o cumprimento do turno, né, que a gente é acostumado, mas ao Claudir também, que está nos coordenando aqui nessa conversa, dizer, Jeff, que eu vim com muita alegria no coração, com muito entusiasmo, a convite aí do nosso amigo Doralino também, que fez o meio de campo aí nessa agenda, porque tem um ditado que eu conheci em bar, Jeff, que diz assim que os opostos se distraem e os dispostos se atraem, né? Que ele faz um trocadilho aí com um ditado popular, né? E eu acredito nisso, da disposição que desde o início a gente teve de manter contato, proximidade, especialmente por meio da política, por essa disposição a partir da semelhança em relação à visão de mundo, né? A compartilhar sonhos. Eu me lembro que, então isso já faz o quê? Os 17 aninhos, né? Isso mostra que os cabelos vão se perdendo, e não é só o teu no caso, né? Os meus também diminuíram nesse período. Mas eu acho que foi em Oktoberfests, né, que a gente começou a vir aqui naquela época, conhecendo inclusive o trabalho comunitário da Amifest, né, de Igrejinha. E desde então, Jeff, essa recíproca em relação a acompanhar e admirar o teu trabalho, naquela época também ligado ao movimento estudantil, à juventude socialista brasileira, né, o teu envolvimento acadêmico, né, primeiro nas ciências sociais, depois no direito, na pós-graduação, mas sobretudo tu é uma pessoa que me chamou a atenção, que fez uma escolha consciente logo após formado, né? Eu segui direto, né, para a política. Quando tu fala que eu vim para o escritório ali do Exídio, que era o mesmo lugar de trabalho onde eu morava, mas foi uma continuidade, né, a partir da agronomia, que inclusive quando eu vim trabalhar com o Exídio não tinha concluído ainda, eu voltei a concluir depois.
né? Mas tu fez um caminho de voltar aqui para o Vale, para as tuas origens, para a tua família, né? Dando continuidade aos negócios da tua família, né? Te estabilizando profissionalmente, retribuindo para a tua própria região, né? Que é uma coisa que eu sinto falta na minha vida, né? Claro que eu fiz outros caminhos que me gratificaram muito, mas eu fico acompanhando o teu trabalho e muito orgulhoso de poder estar por perto, continuar tendo essa oportunidade, né, de manter essas relações ao longo do tempo, né, de vendo que tu, além de devolver o teu aprendizado para onde está o teu umbigo, digamos assim, que é daqui que tu nasceu e partiu para a vida, né, mas tu também cresceu nesse processo, né? Tanto com as tuas experiências de administração no município de Igrejinha, na área de habitação, né? Agora com essa experiência fantástica que a gente acompanha, né, no município de Taquara, que é um processo revolucionário, eu diria, uma transformação muito grande que está acontecendo no município pelo que a gente acompanha, mas também toda uma construção que tu fizesse no partido aqui na região, né? O partido, eu acho que antes da tua presença nesses 15 anos e o que a gente tem hoje, né, é uma outra realidade que tu fala, inclusive, com toda a propriedade e números. Então, a gente fica feliz de ver essa trajetória dando frutos, né, e a gente poder manter esses laços de amizade, né, e compartilhando também projetos. Hoje, participando junto aí do mandato do deputado Dalciso, eu tenho a oportunidade, né, de te substituir nesse caminho aí que tu fizeste para Taquara, né, no meio do mandato. E essa referência também do Beto Albuquerque, né, que tem tudo a ver com a origem lá quando a gente começou a se conhecer, né, lá em 2005. Esses jovens sonhadores aí, tem muita satisfação de estar conversando então com o primeiro e o atual chefe de gabinete do deputado Dalciso, né? Vocês têm essa relação com o mandato do Dalciso, que é um mandato muito importante aqui para toda a região, mas vocês também se aproximaram no momento com o Beto, sendo uma referência no partido, e vocês tiveram uma identificação com o Beto logo cedo, no início dessa trajetória de vocês também, né? Sabe que isso é interessante, né? Quando eu migrei para Porto Alegre, eu passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tinha 16 anos de idade, lá em 1998. Faz tempo. No ano que se elegeu o Olívio. E aí fui para Porto Alegre e eu não era filiado ao PSB. Eu fui me filiar no PSB depois, em 2004. Mas eu frequentava a Assembleia Legislativa já com meu pai, porque eu tinha uma relação com Porto Alegre, com a Assembleia, que era bem interessante. Tu que é um cara que te localiza bem geograficamente. Os meus pais são contadores, contabilistas. Na verdade, meu pai, né? E minha mãe auxiliava meu pai, tinha um escritório, um preposto em Igrejinha. E na época nós tínhamos que fazer a escrita fiscal das empresas. E a escrita fiscal era feita na junta comercial. E a junta comercial, tu há de lembrar, ela funcionava no prédio onde hoje é o arquivo histórico do município, do estado, na verdade, né? Que é ali na Riachuelo, bem em frente ao Café com Punk. Então eu tinha 10, 11 anos de idade, eu ia com os meus pais para lá, e às vezes acontecia de demorar, porque você protocolava, aí você esperava, retirava aqueles protocolos, era um processo que ficava ali 1, 2, 3 horas ali. Eu era criança que ficava um pouco impaciente, e às vezes o pai me levava na Assembleia Legislativa, aí nós ficávamos lá no plenário, para dizer, tu fica aqui e espera enquanto o pai vai fazer a junta comercial. Ou com a minha mãe, e depois eu comecei a ir sozinho, e aí eu adquiri esse hábito, eu ia, fazia os processos da junta comercial e frequentava a Assembleia Legislativa. E o Beto sempre foi um grande orador. Sim. Um grande orador. Então eu assistia do plenário da Assembleia o Beto falando, e aquilo me encantava, enquanto um menino que ia lá. E depois, quando passei na URGS, lá em 98, eu sempre gostando muito de ler, e eu fui fazer ciências sociais sem saber o que era ciências sociais. Eu queria fazer política, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer essas coisas que um jovem de 16 anos quer fazer. E achei que a sociologia, as ciências sociais, era o curso para um cara que queria fazer o que eu queria fazer. E saí de casa, fui para lá, só que eu não conhecia da biblioteca da URGS, daquelas coisas todas, então eu procurei na minha cabeça onde era a sede do PSB,
E ia lá porque imaginei que lá teria uma biblioteca para eu retirar livros, para eu ler, aquela coisa toda. E a sede ficava na Duque, ali para baixo. E eu fui recebido já naquela época pelos caras que até hoje são meus amigos do partido. O Nilo Júnior era um cara que frequentava lá. O Cassol era um cara que estava lá. O Volper era um cara que estava lá. César, né? O gringo de César, já falecido, que é um cara que estava lá. E o PSB tinha um jornalzinho chamado A Luta. E eu pegava aquele jornalzinho, então eu não era afiliado ao PSB, mas eu frequentava aquele ambiente. Aí depois fiz essa vida pública, fiz as minhas faculdades e tal. E em 2004, já num processo que eu estava quase retornando para cá, porque o retorno definitivo para o Paranhana em 2006, eu já tinha um namoro muito grande com o PSB e em 2004 ajudo na fundação do partido em Igrejinha. E logo após a fundação, o Beto era mandatário, tu trabalhava lá no gabinete do Beto. Sim. E através de um trabalho onde nós captamos recursos para o Oktoberfest. Eu lembro que foram as primeiras emendas parlamentares captadas pelo Oktober, não quero aqui mentir, mas tenho quase certeza que foram as primeiras. Sim, o Beto inaugurou, foi a primeira, eu tenho certeza. Né? E foi uma emenda de R$500 milhão, né? Isso, inclusive teve essa coisa da simpatia, de tu divulgar por ser uma festa comunitária. Exato. Né? A Amifest ter essa coisa de retornar, né, para a sociedade. Então, né? Ali naquele processo eu acabei tendo contato com as pessoas que estavam ali, e o Beto tinha uma característica, né? Porque toda a força da juventude, da JSB, ela se referenciava muito do Beto, porque justamente também naquele momento nós tínhamos ainda as audiências públicas para a formação da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e aquilo era uma coisa que batia muito forte no meu coração e no coração de muitos daquela geração, porque era uma necessidade nossa. Nós vimos a história do brasileiro, né? História de família humilde, uma família que batalha muito e não tem condições de pagar uma universidade privada. Então, eu vivi uma época em que ou você tinha dinheiro para pagar a universidade privada, ou você tinha que passar na universidade pública, e na pública eram poucas vagas para muita gente tentando. Então nós tínhamos os debates da UERGS, as audiências públicas da UERGS, a construção através da Oktober, e eu me vinculei muito naquilo e passamos a fazer uma caminhada com o Elisandro e com tantos outros que frequentavam a juventude na época. A UERGS, né, foi uma bandeira que nos aproximou muito da juventude universitária naquele momento. E o Luiz Noé, que estava na frente do DCE da Unicruz, que fez caminhadas de Cruz Alta até Porto Alegre na época, e todas as universidades comunitárias, né, tinham... Porque no início a concepção do projeto da UERGS pelo Beto era a partir daquilo que se chamava naquele momento as universidades comunitárias, né, o PF, Unicruz, no Juí, e por aí vai. Mas eu, ouvindo a tua fala aqui, Jeff, dizer para o Claudir e para quem estiver nos acompanhando, que a gente fez algumas transições entre nós já, né? A primeira foi da Juventude Socialista Brasileira, que eu era coordenador na estadual por 2 vezes no Rio Grande do Sul. Depois a gente teve o Mano Val no meio, mas eu ainda continuava bastante ativo naquele momento ainda na Juventude. Depois veio o Jeff. No mandato do Beto, tu teve uma pequena passagem também, que eu acho que eu já estava saindo, né? E depois agora no mandato do Dalciso, que eu tive a oportunidade de trabalhar muito pela relação que o Jeff intermediou, digamos assim, e tenho muita satisfação nisso também, né? Mas enfim, a gente vem por vários momentos, né, cruzando as nossas trajetórias. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Dizer também que o Beto, tu veja só, eu era presidente de Grêmio Estudantil aos 13 anos lá em Jaguari, e a gente fez na época uma campanha pela proibição da caça. E o Beto, na época, entrou com um projeto de lei que proibiu pela primeira vez proibiu a caça no estado, mas a gente queria também livrar o imposto territorial, rural, para quem preservasse um percentual de mata nativa, coisas que hoje, né, com algum grau abaixo do que a gente gostaria, mas elas no Código Ambiental estão previstas, né? E foi nesse contexto que o Beto, ligado a essas pautas do meio ambiente, que teve muito presente nesses primeiros mandatos do Beto especialmente, nos achou e me mandou um telegrama, cumprimentando pelaquela campanha, né? Então foi assim o meu primeiro contato com o Beto Albuquerque, que ele veio saber disso uns 10, 15 anos depois, né? Quando eu já trabalhava com ele, né? E é interessante que como é similar, né? Porque a gente sempre se aproxima através de pautas, né?
E trabalhar a política através de pautas e aproximar pessoas através de pautas é o que faz sentido realmente, é o que transforma a sociedade. Teu primeiro contato, estou falando desse telegrama, essa campanha, e é o contato com o jornal A Luta, com a busca de um conteúdo, quando vê a gente se aproxima por uma questão de pauta e não se torna artificial. Tanto que todas essas pessoas cumprem uma trajetória de mais de 15, 20 anos lutando pela transformação da sociedade, digamos assim, numa visão de mundo muito parecida, muito similar. E quando tu fala das transições, né, a juventude eu acho que foi um marco também, porque nós vivemos o ambiente da juventude socialista brasileira, em que eu participei da transição, eu não tenho nenhum receio de dizer, eu me tornei o secretário estadual, o principal nome da juventude, muito porque tu identificou ali alguém com capacidade de liderar um processo, eu tenho certeza disso. E também, não que as outras gestões não tenham seus méritos, eu fico muito feliz, porque eu fui secretário estadual numa gestão em que nós elegemos um deputado estadual, na época o deputado Catarina Palladini, e que o Luiz Noé cumpriu o mandato de deputado federal. É verdade. Metade do mandato, né? Metade do mandato, dentro daquela gestão da juventude. E o próprio Catarina, ainda um período muito romântico da política, viu, Claudia? O Catarina, que foi cumpriu 2 ou 3 mandatos, dois mandatos de deputado. Eu lembro que eu ouvi a notícia que um menino tinha concorrido a vereador, tinha feito uma votação excelente e não tinha conseguido se eleger lá em Pelotas por uma questão de quociente eleitoral. Sim. E aí pega o ônibus para Pelotas, sem conhecer nada, uma mochila nas costas, os contatos do Maicon. Aliás, se nos vê aí, Maicon Machado, Maiquinho, um abraço. E o Maicon, fui na casa do Maicon e disse, Maicon, quem é esse cara? O que ele faz? Não, o cara é um líder comunitário, mora na Guabiroba, um bairro tal, o pai é serralheiro, tem uma serralheria e tal. Sim, tá lá, dona Marlene. E eu fui de mochilão e dormi na serralheria. Na serralheria do Wilson e da Marlene. Do Wilson da Marlene. E foi um papo rápido, e logo ele estava afiliado, e depois de não se eleger vereador, ele faz 32 mil votos e se elege deputado pela juventude do partido. E também nessas... Cara, ele já tinha feito uns 7 mil votos, não, acho, para vereador. Né? E aí lembrando também que o próprio secretário nacional da juventude, hoje o Tony Sec, sim, que é uma aproximação feita pelo Beto Grill, ali pelo João Pedro Grill, em Cristal, mas que teve a recepção, digamos assim, para a juventude num grande congresso que nós fizemos no município de Cristal, dentro do CTG Bento Gonçalves. Então, essas pessoas que vão se aproximando através de uma afinidade de pauta, que vão construindo uma identidade, que também dão pra gente, Elisandro, e aí eu acho que entra numa coisa interessante, essa capacidade de representação, né? Porque a gente vai adquirindo uma casca, vai adquirindo relações, vai tendo pessoas que compartilharam a vida conosco e que vão ocupando espaço, que também tomaram uma decisão de se colocar a serviço da sociedade pela política. É bacana dar essa possibilidade da nova geração trazer pautas novas também, como vocês em algum momento estiveram liderando a juventude partidária a nível estadual, puderam levar algumas demandas que talvez por questão de geração, o pessoal que já estava nesses espaços ou até em outros espaços não tinha uma identificação tão grande, e vocês agora também estão num momento em que vocês ouvem a juventude, como vocês mesmos citaram, as novas lideranças jovens que o partido vem construindo, que também devem trazer pautas novas, né? Todo momento tem pautas novas, e estar aberto a essas pautas novas que por questão geracional e por questão de mudanças de mundo sempre surgem, é muito importante. E nesse sentido eu queria introduzir um outro assunto aí para nossa conversa. O Jefferson falou do Café com Punk, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais desse espaço e de todas as pautas que esse espaço também representa, né? O Elisandro tem um pouco de acúmulo de pautas que eu acho que estão representadas nesse espaço. Se tu me permite, ainda preliminarmente sobre o assunto das punks e da agricultura urbana, quando eu vejo esse resgate que o Jeff faz, é importante trazer também que o mundo que nós vivíamos no início dos anos 2000, 2005, 98, quando tu começou aqui a trazer a tua história, era muito diferente do ponto de vista da política do de hoje, né? Por exemplo, nas universidades federais, que é o mundo que tu veio, a gente não imaginava naquela época, por exemplo, de Fórum Social Mundial, que era um frisson, era uma catarse, né, da esquerda,
que a gente não imaginava o que veio acontecer depois, né? Os movimentos mais à direita ocupando os espaços na Universidade Federal, né? Tem lideranças hoje políticas, deputados federais que ocuparam o espaço a partir da URGS, que eu não via essa perspectiva naquele momento, para ver como é que é a política, né? Os ciclos, né? E aí trazendo para a realidade o que a gente viveu em 2013 até chegar ao bolsonarismo, né? É uma transição muito grande. E eu acho que hoje a gente começa um movimento de resgate nessa questão da juventude, inclusive, que a gente precisa estar sempre sintonizado, porque ela nos traz, nos aponta caminhos. Ela é vanguarda, né? Ela é vanguarda, mas vanguarda. É que na política a gente vê muito essa coisa quase que clichê, assim, né? Na verdade, é um pouco mais do que isso, né? A juventude, ela tem capacidade de mudança efetiva em determinados momentos. Na história mostra isso, por mais que às vezes ela fique latente por alguns períodos como agora. Mas o que eu acho importante resgatar e destacar, no caso, na figura do Jeff, é de uma pessoa que faz política por pautas, por ideias. E que além disso tudo, tem uma relação pragmática e de construção política efetiva no dia a dia. Porque a gente vê pessoas que trabalham com ideias, mas que não conseguem, por exemplo, ter êxito na questão eleitoral, né, em construir espaços de política que projete pessoas, né, que eleja projetos. E isso o Jeff tem demonstrado muito êxito, muita habilidade, muita capacidade de construir. Só que vai muito além disso, né? O Jeff é um cara que não é apenas uma construção com fim em si mesmo, né? É uma construção que está calcada nesse sonho, nessa trajetória que a gente trouxe e que se resgata e que se traduz, na verdade, que se multiplica, que vai para a realidade a partir de pautas específicas. E eu, sim, aí entrando, né? E eu sei que nós somos um pouco prolixos, né? Ambos aqui. Mas é importante que a gente fale das pautas centrais da política, né? Eu acho que o que nos move desde a origem, né, e que desde cedo nos identifica, tem uma centralidade que é econômica, né, que é da questão da igualdade, das oportunidades, né, que é aquilo que justifica uma transformação na sociedade para construir uma condição de dignidade para todos do ponto de vista da existência humana, né, que ela é material, que ela é econômica, que os recursos são finitos e que a gente precisa, não numa igualdade plena entre as pessoas que não são naturalmente iguais, né, mas que o Estado cumpra esse papel, né, de oportunizar as pessoas a se desenvolverem, né, e ter patamares mínimos, né, de condições, inclusive, de disputar esses espaços que a sociedade oferece. Agora, eu hoje acho que existe uma outra luta que é central para a vida, que é um objeto, um projeto de vida para qualquer cidadão que se preocupe de fato com seus filhos, com o que vier aí pela frente, que é a questão ambiental. Não há como ser estável nesse mundo enquanto nós tivermos essa condição de desigualdade e enquanto nós enfrentarmos cada vez mais aquilo que a gente está vivendo agora, como aqui no Rio Grande do Sul, como a seca. Por exemplo, eu falei com meu pai e minha mãe ontem, Jeff, e todos muito bem, graças a Deus, de saúde, mas num clima de depressão, né, por conta da seca, porque é muito triste ver, por exemplo, os animais passando fome e tu não ter o que dar, e tu não ter nem os vizinhos, porque a diversidade acabou, alimento para dar para os seus animais, mesmo que tu tenha dinheiro para comprar, porque a agricultura se transformou, né, tão calcada em algumas culturas, né, para commodity, para venda internacional, e se esqueceram algumas coisas básicas. Então a gente vê coisas, por exemplo, além das mudanças climáticas como a pandemia, e agora há pouco dia, por exemplo, a gente viu aquele vídeo do Mujica dizendo, né, que os ricos, não são todos, mas boa parte deles não aprenderam que a pandemia é global e que para a gente sair dela, todo mundo precisa se vacinar, inclusive o pessoal da África, né? E a gente também não aprendeu que as mudanças climáticas, elas são para todos, né? E não tem como se escapar delas quando elas chegam, né? Então, a questão ambiental, para mim, hoje é uma luta central quanto à questão econômica. E por isso que eu acho que os ambientes urbanos, que são os mais degradados ambientalmente, que são os que mais sofrem o impacto da alta ocupação humana, eles precisam resgatar essa coisa de produzir seu próprio alimento. As pessoas passam fome, mas muitas vezes por falta de conhecimento. Porque a Revolução Verde, né, a industrialização da agricultura, onde eu na agronomia a gente sabia muito mais sobre poucas coisas,
né, sobre algumas culturas e deixou de ter aquela sabedoria das nossas mães, né? As mulheres, na verdade, são as que mantêm o maior conhecimento sobre as plantas, né? Desde os índios, né, as mulheres já ficavam mais em casa cuidando das plantas, né, e o homem era para caça. Então, quando a gente viu a agricultura comercial, o homem foi cuidar de soja, foi cuidar dos bois, mas a mulher continuou com a sua horta, com o seu jardim. Me permite uma digressão? Por favor. Eu e ele somos muito prolixos, mas é uma digressão interessante que eu acho que ela tem muito a ver com essa transformação da política a longo tempo. Nós, quando ingressamos na militância política, nós somos bem contemporâneos, todo o discurso ele era muito centrado em ações macro. Era tudo muito grandioso, era tudo muito macro, tudo muito... E esse projeto macro, ele sofreu uma transformação muito grande nisso, eu acho, a juventude vanguardista e o projeto ligado à conservação socioambiental criou uma reviravolta assim, na minha cabeça, porque a gente fala da preservação ambiental não tendo que transformar tudo para botar caminhões de investimento para começar a saneamento, a tratar água, não sei, claro que tudo isso é importante, precisa ser feito. Mas nós estamos falando de uma transformação a partir de ações micro, de ações... Pensar globalmente. Posso pensar globalmente e agir localmente e tendo um efeito para a formação de um ethos, de um estilo de vida que ali na frente vai transformar a própria sociedade, né? Eu acho que isso está muito colocado na questão das mudanças do plano da alimentação, que também tem a ver com você não produzir apenas meia dúzia de hortifrutis ou de commodities, que mudou até a alimentação do gado, que mudou a perspectiva da forma de produzir, da utilização da propriedade, da utilização do solo e da composição do prato da gente também, né? Inclusive nós temos uma diferença de temperatura muito grande nos espaços centrais da cidade por conta de que tu não vê mais o verde, né? E aí, claro que hoje a gente tem um movimento de resgate. Por exemplo, a agricultura urbana, mais recentemente, teve momentos em que ela cresceu, mas foi por necessidade. Por exemplo, foi após a Segunda Guerra Mundial, Cuba, por vários momentos de restrição, acabou tendo que produzir para se alimentar. Mas vai também dentro de um debate pedagógico, onde as pessoas podem discutir, por exemplo, a questão da segurança alimentar, a partir de aumentar a sua variedade de consumos. Tu sabe, Jeff, que a média, se a gente for ler, e aqui nesse livro, que é um agrônomo, inclusive, da Amazônia, que pesquisou nas comunidades tradicionais e que foi fazendo receitas e demonstrando em feiras se as pessoas gostavam do paladar, ele diz o seguinte, que a gente consome em torno de umas 300 espécies de plantas. E olha que são poucos que consomem toda essa variedade. Mas se nós temos de 75 mil a 300 mil espécies com possibilidades de consumo. Então, se nós pegarmos só no Brasil... Só repete quantas mil? De 75 a 300 mil espécies. E consumimos... 300. É disso que nós estamos falando, do espectro de consumo. Então nós estávamos vendo aqui taludes, barrancos nas ruas aqui, Dora, antes de chegar... em algumas comunidades, e eu dizia, olha, aqui se o pessoal, né, só nesses espaços dá para produzir muita coisa para comer. Então muita coisa do que se vê das plantas nativas, das plantas espontâneas que nascem, que são as mais resistentes, como eu vou deixar amanhã nas hortas que nós formos, né, as mudinhas de Ora pronobis, que são da família dos cactos, que em matéria, quando tu desidrata eles, tem 30% de proteína. A minha mãe fez uma experiência de plantar na praia, então... enormes dela. Sim, porque ela vem muito fácil. A muda dá muito fácil, né? Sim, porque ela é tipo cactus. Ela é parente do cactus, só que tem 30% de proteína. Então, se tu pegar, por exemplo, se tu for em Minas Gerais e pedir um prato com Ora pronobis, provavelmente as pessoas conhecerão. Mas se tu for aqui em Porto Alegre, a não ser no café com punk, dificilmente tu vai encontrar um alimento com esse tipo de planta, né? E aí, claro, essas plantas, elas passaram a ser consideradas isso, erva daninha, praga, foram combatidas com agrotóxico na enxada, tanto que eu me criei carpindo aquilo que hoje a gente vende no Café com Punk, que é esse empreendimento que ele falou, que fica ali perto do Arquivo Público, e que bom, né? Que a junta comercial, que não é mais ali, hoje está muito mais rápida do que na época que vocês tinham que ir, e dessa pauta o nosso deputado Dalciso entende muito bem, né? Agilizou bom que hoje, esse é um governo, inclusive, que agilizou bastante isso, né? Mas a gente quase não vê esse tipo de consumo porque as pessoas não conhecem. Mas o movimento das hortas que a gente acompanha, que são as hortas comunitárias, como tu falou, que são as hortas em escolas, que a gente está vendo resgatar muito, que são as hortas nos postos de saúde, que são as hortas nos presídios, que são as hortas nos espaços de recuperação terapêutica.
essas hortas elas são mais do que um espaço de plantio, né? Elas são um espaço de pedagogia para conhecer novos alimentos, para saber produzir, mas para saber preparar alimento também. Aqui tem nesse livro uma coisa que eu acho fantástica, que é como produzir a planta e como preparar o alimento, né? Então a pedagogia, aí como diz o Dalciso, do saber fazer, é muito importante, né? Porque é o saber fazer, nesse caso, que me dá uma relação de cuidado com aquilo que eu consumo, né? Não é uma relação apenas de consumir por consumir. Tem todo um processo por trás disso, né? Acho que tem muito também de um restabelecimento da relação da pessoa com a terra, da pessoa com o espaço urbano, de uma conscientização da importância do verde para a saúde, seja dela, seja da saúde do ponto de vista mais macro, né? Quem que não está sofrendo com essas temperaturas de 50 graus que nós tivemos aqui? Todos nós sofremos, né? E de certo modo, esse resgate que essas novas gerações têm e que a gente, de certo modo, estimula de uma relação com o meio ambiente, com a natureza, com os espaços urbanos, com o cultivo, com a verificação daquele ato do plantar, do colher e do preparar, isso tem uma característica muito pedagógica. Eu acho que transformar isso numa alternativa rentável é sim uma parte, mas talvez não seja nem a mais importante. Porque eu penso que a parte mais importante é no contato que aquele ser humano passa a ter com aquele instrumento terra, ar, água, que está na essência da vida. Eu acho que esse projeto de hortas comunitárias, e que bom que a gente consegue ver experiências aqui, acho que muito da tua visita, e amanhã nós temos uma rotina de agendas aqui, é de conseguir também capacitar as pessoas para que mais e mais exemplos se formem e que nós possamos também transformar a agricultura urbana, as hortas, numa política pública respeitada. Porque se isso nasceu de uma forma meio que espontânea, porque não me parece que teve uma militância, uma organização, foram experiências. Pelo menos da forma que eu conheço, Elisandro. E a pandemia ajudou, né? A pandemia intensificou isso. E que agora nós temos que ter um esforço de transformar e unir essas experiências para, sim, transformar isso numa política pública transformadora das cidades, do Estado e da relação das pessoas com o meio ambiente. As novas gerações, para ficarem na agricultura, não vão ficar no modelo antigo. Uhum. Mas elas estão muito dispostas a ficar, e eu vejo muitas pessoas voltando para uma vida mais natural, com mais contato com a terra, mas numa nova perspectiva de produção. E isso também é muito bom, porque eu percebo uma juventude retornando para esse ambiente rural, mas não com aquela perspectiva da monocultura, de um cultivo menos harmônico. Da vida degradante. Da vida degradante. Né? Tu vai ser, eu tinha vergonha de ser agricultor. Né? Hoje eu tenho orgulho. É muito importante aproximar esse mundo mais verde das pautas da política. A política pode dar todas as possibilidades para construir essa condição de um mundo mais sustentável. Passar a palavra para vocês fazerem as manifestações finais também, porque eu acho que é importante a gente trazer essa situação de sim, é possível trazer essas pautas para dentro do ambiente político. Não só é possível, como é importante a gente ter representantes políticos que tenham uma afinidade com essas pautas, que consigam ampliar esse assunto e atingir o maior número de pessoas com essas transformações que começam nas escolhas individuais, né? Mas é importante também ampliar e tornar cada vez mais o alimento orgânico parte da vida das pessoas, as pessoas consumirem de uma forma mais direta o que está sendo produzido, não ter tanto esse processo de industrialização, de passar por uma empresa para tirar aquele alimento e chegar até a mesa das pessoas. E eu fico muito feliz por vocês terem afinidade com essa pauta, por vocês estarem levando essa pauta para os ambientes políticos, conseguindo aproximar isso de uma realização que pode ser construída com as políticas públicas, né? E passo então a palavra para vocês fazerem as considerações finais, porque a conversa está boa, mas a gente precisa encerrar. Dando os créditos então para a frase: os opostos se distraem, os dispostos se atraem.
do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, que tocou no Fórum Social Mundial, que era essa idealização de uma política muito ampla, o Fórum Social Mundial. Eu sabia de que era a frase. Eu também, né? O Fórum Social Mundial, mas o mundo começa aqui, às vezes na horta, no nosso quintal, né? Então, a palavra está com vocês aí para as considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez. A conversa ela corre solta, né? Porque de fato a gente comunga de uma visão de mundo. São várias coisas que a gente já construiu ao longo do tempo e muitas que nós estamos construindo. A política ela foi muito mal falada nos últimos anos, né? Muitas vocações são reconhecidas como legítimas e parece que quando tem uma vocação para o público, para a política, ela tem que estar revestida de um interesse menor. Quando a política com P maiúsculo deve ser o ambiente justamente dos interesses mais nobres. E eu penso que é justamente o contrário. Acho que a política ela sofre com isso e as pessoas, na tentativa de preservar a pureza da sua intenção, tentam dizer, não, isso não é política. Para mim é muito do contrário, porque essas atitudes elas são eminentemente políticas porque elas, na sua ação, na sua omissão, atuam para a transformação da sociedade. E nós precisamos juntar aqueles que estão dispostos a agir para transformar a sociedade, para a preservação deste ambiente, para a mudança das relações de consumo, para trabalhar em prol da igualdade, para oportunizar que todos vivam com um índice maior de felicidade. Eu acho que isso está muito naquilo que nos trouxe para cá. Então, sim, o cara que tomou a decisão de ir lá plantar a sua plantinha, ele está tendo um ato político pequeno, mas que vai ter repercussões muito grandes se foi tomado de um ponto de vista mais global. E eu fico muito feliz, Elisandro, estar aqui. Amanhã nós temos uma agenda juntos de novo, trabalhando com as pessoas que já têm iniciativas de hortas comunitárias por aqui e talvez estimulando tantas outras que possam ter as suas iniciativas para que a gente possa ter um mundo cada vez mais agradável, cada vez mais preservado, cada vez mais igual e com as pessoas mais felizes. Eu me considero um soldado dessa causa e se assim eu sou muito é porque aprendi contigo, aprendi com que estiveram antes de ti nessa luta e de tantos outros que vão chegar depois de nós, porque eu acho que muito da tarefa é disso, da gente poder estimular as pessoas a se sentirem parte, a estarem conosco, a participarem, a partilharem esse mundo e a transformação que a gente quer fazer neles. Obrigado de coração pela presença, obrigado, Claudir, e obrigado a vocês que estão aceitando esse desafio de participar desse podcast aí conosco.